Correio Debate de volta aqui no estúdio. A gente recebe a partir de agora o secretário estadual de Planejamento e Gestão, Gilmar Martins. Boa tarde, secretário. Seja bem-vindo. Boa tarde, é uma satisfação estar aqui comigo novamente. Eu encerrei o bloco anterior falando de reforma tributária. Claro, a gente estava conversando ali nos bastidores, o senhor estava dizendo que sente uma coisa, tem uma acessibilidade positiva da sociedade em relação a essas mudanças que vão sendo implementadas aos poucos no Brasil. A reforma tributária é uma discussão de mais de 30 anos. Finalmente conseguimos implantá-la. Só vamos saber os efeitos efetivamente lá na frente. São 6 anos, mais dia de 2026 a transição, para vingar tudo a partir de 2033. Mas é uma expectativa, como eu falei, como eu comentei aqui no bloco anterior, que gera um sentimento positivo até nas agências de risco, né, em relação ao Brasil. No Estado também é assim, secretário? Tá bem, Hermes. E imagine quem tem que pilotar a parte de planejamento, né? Essa estabilidade, né? A reforma tributária vai nos permitir planejar de forma mais assertiva. Passamos nesses últimos tempos, né? Com leis que, de repente, de uma hora para outra, reduzia a alíquota de ICMS de determinados produtos, né? E aí você tem que fazer aquela ginástica para poder fechar o exercício financeiro com as contas equilibradas, né? Então agora eu acho que vai ser bom não só para o governo, como também para o mercado, né? Acho que traz segurança para a previsibilidade e também segurança jurídica para quem atua no segmento privado. O senhor falou desses atributos financeiros dos estados, fiscal inclusive, não é muito ligado à sua parte, mas indiretamente sim, porque o senhor é o secretário de Planejamento e Gestão e tem que saber desses números, desses dados. Foi uma boa se manter os incentivos fiscais para os estados do Nordeste, para a Zona Franca e para a região Norte? Eu diria que era necessário. Como diz assim, algumas pessoas afirmam, não é a reforma tributária pretendida, mas é a possível. Então, na mesma linha, eu digo que ainda é necessário termos incentivos fiscais direcionados para a região Nordeste e do Norte do país. Por muitos anos, nós temos ainda, basta ver a infraestrutura, né? Que é dotada os estados do Sul e do Sudeste com relação ao estado do Norte e Nordeste. Nós temos uma carências. dívida histórica, né? Uma dívida histórica. Então, acho que esses incentivos fiscais vai permitir que o Brasil pague essa dívida com essas regiões, né, do país, tá? E para o ano, o Estado já começa a se planejar dentro dessa perspectiva de que o país vive um novo momento tributário? Eu acho que os efeitos da reforma tributária ainda serão poucos percebidos ou sentidos a partir de 2024, né? Mas no cenário local, aí sim, nós já estamos contando os últimos dias, né, do calendário desse exercício financeiro, né, já adotando alguns procedimentos de encerramento de exercício. E ontem, acho que você sabe, a Assembleia votou, né? Isso. O plano plurianual previsto para 2024-27, onde lá consta o planejamento estratégico do governo do Estado para esse período e o orçamento para 2024. Então, agora receber o que foi votado na Assembleia, deve ter lá um bocado de emendas para a gente analisar, né? E aí correr com isso para quanto antes a gente der início ao exercício financeiro de 2024. Mas as emendas impositivas não tem muito o que fazer não, né? Tem só uma questão técnica que tem que ser observada, né? Por exemplo, a LDO preconiza que das emendas parlamentares, 50% tem que se destinar à área de saúde, né? Então, tecnicamente, nós temos que verificar isso quando recebemos as emendas para ver se cumpriu-se, né, o que está dito na lei de diretrizes orçamentárias, para assim podermos implantá-las. Mas mesmo sendo emenda impositiva, o parlamentar ele tem que indicar a fonte também? Não a fonte, mas ele tem que destinar 50% das emendas para essa área de saúde. Sim, tá? Para a área de saúde. A fonte nós, para que entendam, de uma parcela do orçamento hoje é destinada às emendas impositivas dos parlamentares, né? E para o ano vai girar em torno de 130 milhões. Então nós reservamos uma parcela do orçamento para essas emendas. E cabe aos parlamentares 50% desse montante ser destinado à área de saúde, de acordo com a LDO. O orçamento de 2014 2024. É um orçamento, é uma peça mais pontual. Mas o senhor falou do plano plurianual, isso aí ele pode sofrer ajustes, inclusive, né? Dependendo do que vier embutido dentro dessa reforma tributária, até porque foi aprovada uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, que é por isso que ela vai ser promulgada hoje pelo Congresso e não sancionada pelo presidente, mas cabe ao governo federal regulamentar alguns textos nos próximos anos. Sim, perfeito. O plano plurianual, como se diz, é um planejamento estratégico do Estado para um período de 4 anos, mas ele pode ser revisto e deve ser revisto anualmente, né? Pode, por exemplo,
as condições do Estado podem fazer com que o Estado, o governador, decida pensar em desenvolver algum investimento em infraestrutura que não estava pensado quando nós concebemos o planejamento estratégico para os próximos 4 anos. Isso tem que ser revisto, né, para inserir no PPA e posteriormente na lei orçamentária, qual vai permitir a sua execução, tá? Quero voltar um pouquinho ao orçamento da Assembleia. Foram 16 bilhões 600 milhões aprovados para 2024 dentro desse orçamento estadual. Claro, os deputados apresentam várias emendas, como o senhor disse, vão ser analisadas pela equipe técnica, pelo senhor pessoalmente, para que retorne. Algumas delas podem ser, inclusive, vetadas, né, dependendo também de vários requisitos, né, que as emendas parlamentares exigem, essas que não são impositivas. Mas, secretário, esse orçamento, o Estado prevê que para o ano também vai terminar no sinal verde, ou seja, sem déficit? Trabalhamos para isso, Hermes, tá? Só me permita, eu sei que são muitos números também para você guardar na memória. Nosso orçamento esse ano já é de 17 bilhões. 17 bilhões? Para o ano vai para 19 bilhões. 19, desculpa, 19,6, é verdade. Eu disse 16,9. Não, mas tranquilo. E com relação à questão, isso aí eu sempre tenho dito e gostaria muito que a sociedade paraibana compreendesse. Uma gestão fiscal responsável não pode ser entendida como um mérito de um governo, mas uma conquista de uma sociedade. Quando nós falamos quando o governador João Azevedo anunciou no início desse ano, né, o Arco Metropolitano de João Pessoa, sim, que já deu ordem de serviço, quando agora há pouco inicia a denominada Ponte do Futuro, né? Isso tudo é fruto de uma gestão fiscal que permite a gente continuar avançando nas obras estruturantes desse Estado, tá? Uhum. Então, os números indicam que nós fazemos análise disso praticamente todo dia. Os números indicam que iremos terminar, sim, 2023 com uma gestão fiscal boa. Eu não posso antever o rating da Standard & Poor's, porque normalmente no início do ano eles voltam por causa de um contrato para fazer análise da situação fiscal do Estado e em meados do próximo ano a Secretaria do Tesouro Nacional. Mas temos certeza que também fecharemos esse ano com a situação fiscal boa e o planejamento traçado para 2024 é que mantenhamos essas conquistas, né, dos últimos 3 anos. Verdade. E as notas vêm sendo sempre seguidas de uma avaliação positiva, né? Sim, sim. Que são notas que as agências de risco fazem e que colocam a Paraíba dentro de um Estado com responsabilidade fiscal, com equilíbrio econômico. E a questão do rating, né, da Standard & Poor's, sim. Você estava destacando do Brasil agora é BB, né? Uhum. A Paraíba é A+, né? Ou seja, A+. É o maior... um degrau acima, né? Exatamente, é o maior rating que um Estado subnacional pode obter, né? Temos a expectativa de manter esse rating na avaliação da Standard & Poor's no próximo ano, né? E também temos a expectativa de também conseguirmos manter a CAPAG-A pela Secretaria do Tesouro Nacional, né? Isso nos permite conseguir, por exemplo, me permita, Hermes, fazer algo que também no Estado, e não é comum no Brasil, segundo essa semana, conversando com agentes financeiros, dizem que a Paraíba está inovando no Brasil. No passado, não muito longínquo, se contratava operações de crédito no nosso Estado através dos bancos oficiais, sem nenhum demérito, tá? Mas era Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? O BNDES. E, muitas vezes, pela situação fiscal do Estado, você tinha que se sujeitar a um serviço da dívida, como nós costumamos dizer, ou seja, o custo desse dinheiro, às vezes, era um tanto quanto salgado, tá? Uhum. E agora não, estamos fazendo a 3ª chamada pública, aproveito até para, por acaso, se alguma instituição financeira ainda não saiba, né? Acho difícil. Nós estamos fazendo uma chamada pública agora, nesse momento, de 400 milhões de reais para contratar a operação de crédito, para que o cidadão, né, a cidadã em casa compreenda. O que é que nós estamos fazendo? Nós queremos 400 milhões emprestados e aquele banco que nos oferecer as melhores condições de pagamento é aquele com quem nós vamos contratar. E eu posso lhe antecipar que 5 instituições financeiras já nos contactaram. Olha aí. Então, se não tivesse bem, não aparecia nenhuma, né? Exatamente. Então, assim, essa situação fiscal nos permite também esse tipo de procedimento.